Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Laís Bolina, eu sou a head do time de automação aqui na Hubify e hoje eu vim contar para vocês uma verdade muito polêmica. Ferramentas de automação não geram leads. Mas calma que antes de você turnar para a sua ferramenta de automação, eu já vou te explicar o porquê, mas a gente precisa primeiro entender os conceitos por trás dessa afirmação que eu fiz, beleza? Vamos começar com ferramentas de automação. Afinal de contas, o que são ferramentas de automação? O nome já explica muito, porque ferramentas de automação são ferramentas que ajudam a automatizar alguns processos dentro do seu marketing ou até de outras áreas da sua empresa. Mas mais do que isso, ferramentas de automação elas também são importantes para que você consiga fazer uma boa gestão das suas oportunidades. Afinal de contas, elas vão todas cair dentro da sua ferramenta de automação e ali dentro você vai conseguir gerenciar todos os dados de todas as oportunidades que você gerou. A gente sabe que ao longo do tempo isso pode se tornar muita coisa. Mas as ferramentas elas te ajudam tanto numa boa gestão e análise de dados sobre esses contatos, quanto também a traquear o que essas oportunidades estão fazendo ao longo da jornada de compras. Então, de onde elas vieram, quais páginas elas visitaram, quais conversões elas fizeram, porque tudo isso te dá informação suficiente para que você consiga nutrir as pessoas de maneira muito personalizada, mas sem perder a escala do seu processo, ou seja, você consegue personalizar em massa as comunicações que você vai fazer com seus prospects e oportunidades, beleza? Uma outra informação importante sobre ferramentas de automação é que, além de tudo isso que eu já contei para vocês, é importante lembrar que elas servem para automatizar tanto processos externos, como disparo de e-mails, comunicação, e essas comunicações podem ser engatilhadas de acordo com uma ação que o seu usuário realizar, mas elas também servem para automatizar diversos processos internos, como, por exemplo, te notificar sobre uma nova conversão ou rotear os seus contatos para o time de vendas, para que esse atendimento seja o mais rápido possível e você consiga encurtar o seu ciclo de venda, porque isso, obviamente, tem grande potencial de gerar mais conversão, beleza? Então, desse lado, a gente tem as ferramentas de automação. E do outro lado, eu disse que elas não geram leads. E, afinal de contas, o que são leads? Leads são oportunidades geradas pelo seu time de marketing ou pelo seu time de vendas. Essas oportunidades, elas são chamadas de lead, elas se tornam leads a partir do momento em que você tem informações suficientes para qualificar essa pessoa como potencial cliente ou não, como uma boa oportunidade ou não. Antes disso, eu gosto de chamar essas pessoas que foram geradas e que já te deram e-mail ou alguma outra informação de subscribers, porque enquanto eles não te dão mais insumos para que você consiga qualificar, nutrir, manter essas pessoas na sua base até o momento em que elas realizem uma compra, enquanto elas não fazem isso, você consegue se comunicar com ela, mas de uma maneira que ainda é um pouco superficial. Por isso, leads, eles acontecem, vamos dizer assim, quando essa pessoa já te deu informações suficientes para que você qualifique ela. Ela é boa, ela é ruim. Ela está pronta para comprar, ela não está pronta para comprar e precisa de um pouco mais de nutrição. Beleza? E por que ferramentas de automação não geram leads se a maioria dos canais pelos quais eu gero oportunidades, eles estão dentro da ferramenta de automação, que são as landing pages, pop-ups, que você consegue gerar através delas? É porque é o seguinte, imagina que você acabou de adquirir uma ferramenta de automação e você gerou várias landing pages. Landing page de levantada de mão, landing page de material rico, para webinar, para, assim, vários eventos, várias comunicações, para vários estágios do funil, inclusive. Mesmo que você gere 50, 100, 1 milhão de landing pages, se você não realiza um trabalho muito bem feito em todos os outros aspectos do seu marketing, essas páginas não vão te gerar mais conversões. Isso por quê? Por exemplo, dentro da landing page você pode fazer um trabalho de SEO para que ela ranqueie, para que ela apareça em boas posições no Google, dependendo da palavra-chave que a pessoa buscar. Para a landing page, esse processo acaba sendo um pouco mais complexo do que para blog posts ou, enfim, né, outros canais de SEO. Mas ainda assim é uma oportunidade, mas é uma oportunidade que só acontece dentro da ferramenta de automação porque você juntou a ela uma estratégia de SEO. A mesma coisa acontece, mas eu não quero ranquear essas minhas páginas, eu não faço questão disso. Não tem problema.
Ainda assim, você vai precisar de uma boa estratégia de SEO, de mídia paga, de redes sociais, de blog, de um site otimizado para que você consiga atrair essas pessoas para essas páginas e só aí é que elas vão converter. Então, a gente tem sempre que lembrar que marketing é estratégia. Você nunca pode depender de um único canal, ou de um único processo, ou de uma única parte da sua estratégia. Porque para você montar uma estratégia robusta e que sobrevive, por exemplo, as mudanças no mercado, as mudanças dentro dos canais, das redes sociais, dos algoritmos do Google, para que você consiga sobreviver e ter uma estratégia realmente consistente, você precisa pensar em todos os aspectos que compõem essa estratégia. Então, antes de pensar, entre aspas, no seu meio de funil, porque a geração de oportunidades geralmente está ali, a geração de leads, de pessoas que te passam mais informação, geralmente está ali. Antes de pensar nisso, você precisa pensar em como atrair essas pessoas para que elas caiam na sua ferramenta de automação. Sejam landing pages, sejam pop-ups, o que quer que for. Mas, Laca, eu faço disparos, por exemplo, com a minha ferramenta de automação. Eu não estou gerando lead com isso quando eu faço um disparo de e-mail? Na verdade, não. Esse é um processo de nutrição de oportunidades. É óbvio que existem algumas formas de gerar oportunidades através de disparos, como, por exemplo, fazendo uma ação de referral, né, de indicação, de member get member. Então, assim, é possível. Mas massivamente, a ponto de gerar escala, a gente sabe que a gente precisa de outros processos. Então, quando a gente faz uma campanha de e-mail marketing ou de SMS, ou enfim, de qualquer coisa dentro de uma ferramenta de automação, a gente está nutrindo e potencialmente reconvertendo essa oportunidade. E essas reconversões, elas são boas. Não é para você ignorar elas porque eu disse que ferramentas de automação não geram lead. Muito pelo contrário. Esse processo é um processo de nutrição desses contatos. Então você está preparando eles, vencendo a objeção para que eles cheguem mais prontos para o momento de compra. E isso é muito importante. Porém, gerar leads, gerar escala através de oportunidades é um processo que não depende só de ferramentas de automação e que na maioria das vezes o menor lugar que ela vai depender é da sua ferramenta de automação. Ele vai, sim, depender muito de como a sua estratégia está bem estruturada, pensando em todos os canais, pensando em todas as possibilidades e o quão consistente você está nessa geração de oportunidades, nessa atração de novos contatos. Porque a partir da atração é que você gera a conversão. Quanto mais contatos eu tenho no meu topo do funil, mais gente eu tenho no meio. Então, quanto mais visitantes eu tenho, maiores as chances de eu ter mais leads e, consequentemente, mais vendas. Por isso, a automação de marketing não funciona por si só. Mas beleza, Laca, então qual é o momento de adquirir uma ferramenta de automação? Contradizendo um pouco o que eu disse, quanto antes melhor, porque é interessante que desde o começo da sua estratégia você consiga já mapear os caminhos das suas oportunidades. Afinal de contas, esses dados que você está gerando, eles podem ser inclusive insumos para você direcionar a sua estratégia de marketing em outros aspectos. Porém, não precisa ficar desesperado. Começa ganhando consistência nos canais que você tem. Porque marketing, gente, é sim uma estratégia de longo prazo. Mesmo se eu falar de mídia paga, é um processo que você só vai aprender mais sobre como converter os seus leads, sobre quais são os melhores canais ao longo do tempo. Então, quanto antes você começa a investir no seu marketing, quanto antes você começa a pensar nos canais de atração, melhor. E conforme eles forem ganhando tração, aí é o momento de adquirir uma ferramenta. Antes disso, você pode usar ferramentas que são um pouco mais baratas do que de automação, como formulários mais simples, para gerar essas oportunidades. Porque a gente sabe que ferramentas de automação, elas não são muito baratas, mas o importante e legal de saber é que existem muitas opções dentro do mercado e não se preocupe que em breve eu vou fazer um videozinho aqui para o canal também falando sobre como escolher a melhor ferramenta de automação. Mas o que você precisa saber antes de sair desse vídeo é: a sua estratégia precisa estar extremamente bem estruturada. Na hora de adquirir uma ferramenta de automação, o melhor momento, né, na verdade, é justamente quando toda essa estratégia está tão bem montada que você já está gerando um pouco de receita ali para fazer sentido o seu investimento nessa ferramenta, tá? Se você, por exemplo, recebeu um investimento, você é uma startup, compra o quanto antes. Mas se não, se você
como a maioria das empresas, né, que está escalando o seu processo de marketing, ganhando um passo de cada vez, eu não começaria por ferramentas de automação, embora seja a minha área. Eu começaria com uma estratégia de atração bem fortalecida, mesmo que essa estratégia converta a pessoa só no seu site ou através de um Typeform ou de um formulário do Google Forms. Mas o importante é que você saia desse vídeo entendendo que sozinha a ferramenta de automação não vai te gerar oportunidades e não vai ajudar no seu processo de escalar o seu marketing. Para que ela funcione bem, ela precisa estar muito bem conectada e estrategicamente conectada com todas as suas outras frentes de marketing, como SEO, mídia paga, redes sociais, blog, site, eventos e tudo mais o que fizer sentido para a sua persona. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, mas assim, pode ser um pouco confuso no começo. Então, se ficar qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra você. Um abraço e até mais!